Então deixa eu adivinhar, produtivo. Você começou a construir o seu segundo cérebro, escolheu a ferramenta certa, começou a fazer as anotações e depois de um tempo tudo continua bagunçado. Uma das coisas que pode estar faltando dentro do seu ecossistema são as revisões espaçadas. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você aplicar a revisão espaçada ao seu processo, dessa vez o seu segundo cérebro vai dar certo. Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse daqui é o Produtive Me, o canal da produtividade e do segundo cérebro também. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a revisão espaçada, mas é só um resumo. Se você quiser se aprofundar de verdade, nós temos o nosso curso que, se não tiver lançado ainda, está muito próximo do lançamento. Então vou deixar o link para você saber mais informações aí na descrição do vídeo, beleza? Mas de toda forma, vamos lá, tela para a gente conversar sobre as revisões, ok? Então, o que são exatamente revisões, né? Só contextualizando para quem caiu de paraquedas. Quando eu estou falando de segundo cérebro, estou falando da metodologia do Thiago Forte, né? Que é o BASB, né? Build a Second Brain. Então, quando eu estiver me referindo a segundo cérebro, estou falando dessa metodologia. Dentro da metodologia, nós temos o PARA, nós temos o CODE, nós temos vários vídeos falando sobre esse processo todo. Então, se você estiver um pouquinho perdido, vê esse vídeo depois, volta algumas casas e veja outros vídeos, ok? Temos uma playlist a respeito disso, temos um grupo no nosso site, então enfim, não vão faltar informações para você, tá? Mas dentro do processo, né, do segundo cérebro, a gente muitas vezes faz captura de informações, então a gente vai colhendo de várias fontes e vai jogando dentro da nossa caixa de entrada. As revisões ajudam a gente a periodicamente organizar todo esse ecossistema. Então, por exemplo, vamos ler o textinho e eu explico melhor. As revisões são essenciais para manter o seu sistema de produtividade funcionando de maneira eficiente e garantir que você esteja sempre alinhado com seus objetivos. Em resumo, de períodos em períodos, você deve reservar um tempo para processar as informações do seu segundo cérebro. Ou seja, é exatamente o que eu falei. Você de tempos em tempos vai fazendo algumas tarefas para manter o seu segundo cérebro sempre funcionando. Quando eu falo de revisões, eu vou falar em períodos, né? Então você tem revisões diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais, tá? Aí você pode, se quiser, usar uma ou outra, ou não usar só essas, usar de cada 2 anos, a cada 5 anos, isso vai depender da sua necessidade, tá? Mas a ideia é que você tenha esses ciclos de revisão e em cada um desses ciclos você tenha um tipo de revisão diferente. Geralmente, quanto maior o período entre as revisões, maior essa revisão, né? Maior é o trabalho que você vai ter para fazer essa revisão. Então, por exemplo, quando eu falo sobre a revisão diária, eu não posso fazer com que isso demore 1 hora por dia. Dificilmente você vai ter 1 hora para fazer uma grande revisão. Então a revisão diária ela tem que durar ali 10, 15 minutos no máximo. E o que você tem que revisar é, olha, quais são os compromissos de amanhã? Quais são as tarefas que eu não consegui fazer hoje? Quais são as ideias que eu tive hoje? Já posso pegar alguma coisa que ficou fora da minha caixa de entrada e jogar dentro da minha caixa de entrada? Então, essa revisão ela tem que ser rápida e ela é só para dar uma atualizada no que foi o dia de hoje e começar a pensar ou pelo menos organizar o dia de amanhã. Quando eu estou falando da revisão semanal, ela já é um pouco mais aprofundada. A gente está falando de pegar a nossa caixa de entrada, fazer o processamento dela, pegar coisas que ainda estão soltas e organizar, pensar na próxima semana como um todo e aí, enfim, você pode colocar outras atividades também, beleza? E eu já vou te mostrar o exemplo da minha revisão semanal, tá? A mesma lógica a gente vai seguindo para a revisão semanal, onde você vai ver as metas do seu mês, vai ver grandes ideias que você teve, os projetos, né? Se tem algum projeto que foi finalizado, é o momento de você fazer uma faxina, né? Se aqui no diário você só dá aquela limpadinha na sua mesa, na revisão semanal você passa já algum produtinho, algum álcool para limpar, na revisão mensal você vai tirar as coisas do lugar, tirar a poeira, limpar, realmente fazer uma faxina. A gente tem outros períodos, né? A gente tem a revisão trimestral, que geralmente ela está mais alinhada com objetivos, né, de longo prazo, e aí no anual
né? A gente está falando de uma coisa muito maior, algo que é uma perspectiva para o ano mesmo, né? Olha, quais são as conquistas que eu quero ter no ano, quais são os projetos, onde eu quero estar daqui a um ano. Aí a gente vai meio que quebrando, né? A gente geralmente começa com uma revisão anual, onde a gente vai quebrando as metas, os objetivos. Depois a gente quebra isso em trimestres. Por exemplo, quero mudar de casa. Então eu fiz isso na minha revisão anual, né? Eu falei que quando chegar em 2025, por exemplo, não é o meu caso, tá, pessoal? Mas digamos que fosse, eu quero estar em outro lugar. Beleza, eu vou ter que quebrar isso em etapas. Então, de repente, no primeiro trimestre, ou seja, até mais ou menos março, final de março, eu tenho que ter já escolhido um lugar. Aí, daqui 3 meses, eu tenho que ter visitado vários lugares. Então, assim, você pega uma coisa grande e vem dividindo. Então, revisão anual, revisão trimestral, mensal, depois semanal e diária. Então, acho que deu para explicar mais ou menos aqui o que são as revisões e eu já vou te mostrar como que eu faço a minha revisão semanal. Ok, produtivos, voltamos e antes de eu mostrar como eu faço a minha revisão semanal, eu preciso de um favor seu. Eu estou te ensinando algo que vai mudar efetivamente a sua vida. Então, nada mais justo do que você pelo menos deixar um likezinho aí, se não for inscrito no nosso canal, se inscrever e também compartilhar com as pessoas que você ama, porque as pessoas também merecem mudar de vida e ter um segundo cérebro é ter uma vida mais tranquila, ok? Dito isso então, como que funciona? Contexto, eu uso o Obsidian para organizar o meu segundo cérebro. E lá você pode criar modelos, né? Você cria modelos de notas, né? Então você cria uma nota, você pode aplicar um modelo. E nesse modelo eu já deixei algumas coisas que por default eu gosto de preencher, de pensar. Então é isso, você tem que ter um modelinho ali para te ajudar. Então eu tirei um print aqui, e o que eu faço? Eu coloco, de até. Então eu deixo a data, do dia 1 até o dia 7, por exemplo, né? De janeiro. Aí, quais são os meus itens para revisar? Eu deixei uma listinha para eu não esquecer, porque semanalmente eu tenho que processar o meu Sleepbox. Meu Sleepbox é minha caixa de entrada, eu chamo de Sleepbox, beleza? Então, eu vejo todas as notas que eu tenho na minha caixa de entrada e processo elas, ou seja, eu organizo dentro do meu para. Quais são os próximos eventos da agenda? Então, eu dou uma olhada na minha agenda da próxima semana, vejo se eu preciso me preparar para alguma reunião, vejo se está tudo anotado de fato. Eu vou organizar minha semana com base nessa reunião de agenda. Outra coisa também é que eu faço várias anotações dos projetos dentro do Obsidian. Então eu vejo o que já foi concluído, o que dá para arquivar, dou uma organizada nessa pasta de projetos. Outra coisa que eu gosto de fazer é limpar a área de trabalho do meu computador e a pasta de download, porque se a gente não tem um hábito de limpar, ele vai acumulando, depois fica uma bagunça. Então isso me obriga a, isso daqui está na minha área de download, mas eu preciso guardar. Então eu já faço o processamento lá para que tudo fique limpo. Outra coisa também que eu faço é o Inbox Zero, que é basicamente o quê? Eu zero a minha caixa de entrada de e-mail. Eu sei, dependendo, né, da sua caixa de e-mail para você zerar hoje, pode demorar muito tempo. Só que como eu faço isso semanalmente, eu não demoro mais do que 10 minutos. E aí, o que é exatamente fazer um Inbox Zero, que é o que eu quero trazer no futuro aqui para vocês? É pegar os e-mails e responder quem precisa ser respondido, é pegar coisas importantes e relevantes e jogar para dentro do meu segundo cérebro, ou seja, salvar. E-mails inúteis eu deleto, então não demora muito porque eu vou deixar ali no máximo 100, 150 e-mails por semana e é isso, rapidinho eu processo. Outra coisa também, às vezes eu faço anotações no WhatsApp, então eu sempre verifico. Eu verifico os projetos dos clientes de consultoria, eu verifico como foi a evolução semanal, se tem algo que eu preciso ter mais atenção, se tem algo atrasado. Então, geralmente no final de semana que eu faço essa revisão, isso daqui também me ajuda a manter sempre tudo organizado. Outra coisa também é que eu reviso as atividades e os lembretes da Apple. Eu coloquei Apple aqui, mas é do aplicativo de lembretes da Apple, né? Eu uso ele como gerenciador de tarefas pessoais. Eu olho se tem alguma coisa atrasada, se eu tenho alguma coisa para resolver durante a semana, é o momento que eu vou calibrando ali como é que vai ser minha semana. E por último, eu vou salvando screenshots, depois eu vou vendo se faz sentido ou não e vou salvando dentro do segundo cérebro, fazendo anotações. Então, tudo isso daqui me ajuda não só no segundo cérebro em si, mas é um momento que eu me organizo. Eu já começo segunda-feira sabendo o que eu tenho que fazer, eu já começo segunda-feira com as tarefas organizadas. É óbvio que pode acontecer uma intercorrência, né? Pode alguma coisa sair do planejado, mas no geral
toda segunda-feira eu já começo bem organizado, né? E aí, outra coisa também, porque não terminou aqui a minha revisão semanal, eu coloco aqui alguns campos para eu refletir, né? Fazer reflexões sobre como foi a semana, o que deu certo, o que deu errado, coisas importantes. Então eu uso esses campos para fazer anotações de texto mesmo. Mas é um momento que eu paro para refletir, para pensar como foi a semana, o que eu gostaria de ter feito diferente, o que eu posso fazer diferente. Então isso me obriga a realmente continuar evoluindo como ser humano. Isso é muito legal. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é a questão do Sleepbox processado, né? Porque aqui, quando a gente está falando sobre a estrutura do todo sábado ou domingo, que são os dias que eu faço a revisão, é como se eu pegasse essa caixa de entrada que eu tenho aqui e falo o seguinte, ó, essa notinha aqui, ela vai para onde? Ela é um projeto, então ela vai vir para cá. Essa outra aqui, não é nada, então ele vai vir para o arquivo. E esse daqui? Esse aqui também não é nada, ele vai vir só para o arquivo, para referência. E esse? Esse aqui não precisava ter anotado, eu anotei, mas não vai servir para nada. Eu simplesmente apago. Então, toda segunda-feira eu começo, a não ser que aconteça alguma emergência, alguma outra coisa, mas no geral, no normal, toda segunda-feira eu começo assim, todas as minhas pastinhas organizadas e a caixa de entrada zerada. Isso facilita muito a gestão. E eu tento sempre fazer. É difícil eu não pegar um final de semana ali, 1 ou 2 horas para fazer essa revisão. Por quê? Porque quando a gente vai deixando acumular, que é o grande problema da maioria das pessoas, isso daqui vira uma confusão. Então, o segredo é você ter esse hábito, essa revisão, para que você continue sempre fazendo esse processo, para que não se acumule. Quando isso se transforma em um hábito, fica natural, não gera atrito e é uma coisa muito fácil de ser feita. É óbvio que se você tem milhares de coisas dentro da sua caixa de entrada, tem um monte de coisa bagunçada, vai demorar um pouco para você se organizar, mas depois que essa roda começar a girar, você pode ter certeza que vai fluir naturalmente, ok? Então, Produtivo, achei importante trazer esse conteúdo porque tem muita gente que constrói o segundo cérebro e para nessa construção. Sem a revisão, seu segundo cérebro não vai para frente. Vai por mim, começa a fazer a revisão que tudo vai mudar. E outra coisa, se você quiser se aprofundar ainda mais, se a gente não lançou nosso curso ainda, tá muito próximo, vou deixar o link na descrição, porque no nosso curso a gente vai bem mais fundo aqui nesse tópico, beleza? Então é isso, Produtivo, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, comenta aí se te ajudou, porque eu adoro receber esse tipo de feedback. Nós vamos ficando por aqui, nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.